Pois é, Leia, a gente nessa quinta temporada, né, traz as 5 dicas que vieram durante aqui o webinar, e faça o que tem que ser feito e não o que dá para fazer, é uma das nossos mantras aqui. Então vamos lá, Leia, o que você trouxe aí como primeira dica? Tá no mudo, tá no mudo. Primeira dica é desmute o microfone. Então, vamos Dê lá. voz para as pessoas. A segunda dica, depois que eu desbotei o microfone, aquilo que a gente falou bem no comecinho, a importância do porquê ao invés do como. Os processos de integração no passado, muitos processos que têm o nome de onboarding, mas ainda não incorporaram a cultura do onboarding, eles continuam focados no como. E hoje existe uma necessidade de conectar com o propósito, de conectar com o porquê das coisas. Então, acho que a primeira dica é a gente ficar alerta a passar o porquê ao invés do como. E uma 1.1 que o Júlio colocou aqui, que foi muito bacana, é o porquê, o para quê, o propósito, e conectar a estratégia. O porquê, sob o ponto de vista do missão, visão e valor, do porquê que você está aqui, mas também como que você vai participar, né? Como que você. O porquê no sentido de agir, ação, participe da mudança, né? E não do porquê só da conexão, só não, né? O porquê da conexão do propósito, né? Da mudança, mas como elemento-chave, peça dessa mudança. Dica 2? Utilizar o onboarding como catalisador para chegar na cultura desejada. Aquilo que o Júlio falou, pode ser que eu ainda não tenho aquela cultura. E eu vou jogar limpo com as pessoas, eu vou falar, você vai vir, você ainda não vai encontrar isso, mas é isso que nós estamos querendo construir. Então, utilizar esse onboard, utilizar a força das pessoas novas chegando para construir a cultura que a organização quer. Júlio, você quer comentar algo? Não, eu ia contribuir com uma dica também. Não sei se eu posso. Lógico que pode, claro. Sobre o encantamento. Acho que esse termo é muito bacana. Quando você pensa no onboarding, e eu ouvi isso em muitas empresas, assim, a gente tenta encantar um novo colaborador, porque a gente vê que é muito importante ele se sentir super bem acolhido. Então, assim, a fábrica que no primeiro dia eu cheguei a presenciar isso, entregavam os EPIs numa embalagem de presente. Nada sofisticado, um negócio super, super simples, mas ao invés de entregar lá num saquinho plástico, não sei o que, né, aquela coisa padrão e tal, o cara chegava no final do roteiro dele, de primeiro dia de trabalho, antes de ir para a área, né, ele tinha um presente, uma caixa com um laço vermelho e tal, com os EPIs dele ali dentro. Então, assim, pequenos detalhes que, de novo, não custam caro. E quando a gente fala de encantar, a gente, às vezes, na nossa cabeça, a gente pensa em coisas complexas, pensa em coisas sofisticadas, mas você consegue encantar, às vezes, com detalhes que são simples, que são baratos, que não dá muito mais trabalho para fazer. É só alguém parar para pensar e descobrir quais são esses detalhes, né? Eu acho que essa é uma prática que pode tornar um onboard uma experiência bem bacana para o novo colaborador. Terceira dica fenomenal. Quarta dica, Leia. Eu gostei muito daquilo que o Júlio falou, do termômetro da cultura organizacional. Então, você quer saber qual é a cultura que você tem, não aquela que você quer ou aquela que você acha que tem, pergunta para o colaborador que chega. E aí eu amarro isso naquele final, nas coisas que você falou no final, de como é que você faz isso? Você tem que criar oportunidade para esse novo colaborador poder mostrar o que ele está vendo. Como é que você cria ouvidos dentro da organização? É muito interessante isso, que
a gente tem muita dificuldade de ouvir o que está acontecendo ali na organização. Então, a cultura ela está lá, mas a gente não sabe qual é. E aí tudo sempre fica muito oneroso, são pesquisas, são trabalhos para identificar a cultura. Então, antes de fazer algo oneroso, faça algo simples. Crie ouvidos, crie formas de ouvir o que está acontecendo. Então, pega o colaborador durante o processo dele de onboarding e faz um bate-papo com ele. Dá chance dele falar o que ele viu, dele falar o que ele está sentindo. Eu acho que isso amarra muito com aquela última, o recado final que você deu, aquela dica prática que você deu, né? Olha, eu colocaria um a mais, que é puxar a sardinha por processo, né? Se você não tiver o processo definido do onboarding, você não vai saber nem como fazer isso, né? Porque isso também tem que ficar claro para quem está gerenciando, né? Não é só sair fazendo, né? Qual é o processo, quais são as etapas, o que se espera, porque isso que você trouxe é estruturado, né? O Júlio trouxe, você reforçou, é estruturado, né? Não é algo de fala que eu escuto e aí agora como que eu traduzo isso numa ação. Não, tem que ser algo estruturado, né? E tem que ser algo inteligente, porque pegar a gamificação, pegar os caminhos que a pessoa vai passar na empresa, as pessoas, isso vai até na localização, a pessoa vai ficar sentada do lado de quem, olhando para quem, posicionada como, né? Porque tudo isso conversa, né? E você deu um excelente exemplo da área comercial. De repente eu coloco uma pessoa nova do lado de uma pessoa como aquela, que vende e não segue regra. Ela chega todo dia, fora do horário, do jeito que ela quer, super feliz, e alguém vira para ela e fala, e aí? Ele, cara, já bati a meta, seguir isso aí não vale nada. Então, assim, estrategicamente, como é que você posiciona a pessoa, colocar com quem para almoçar, conversar com quem nas horas vagas, isso é estratégico. Então, o onboarding, de fato, não é só falar política, regra, aqui faz assim, vai lá, agora segue sem acesso, cumprimento, o cumprimento de regra, acompanhamento. Não, é estratégico. Se a gente não cuida da pessoa nesses detalhes, o que dirá depois? E a outra dica, eu acho que, não sei se a Leia tem mais uma, senão é a quinta dica, olhe para os 90 dias. Olhe para os 90 dias. Essa é a dica que você começou no primeiro. Essa é a dica primordial. Porque depois você vai só tentar corrigir uma coisa que você poderia ter evitado. Tá certo? O menor custo é o primeiro, né? O menor gasto é o primeiro. Fala, Léa, a quinta dica? A quinta dica é que a quinta dica para mim é que a gente tem hoje não é mais uma percepção de que isso é importante. A gente tem hoje reforço com dados, que é aquilo que você trouxe. Então, não é. A gente sabe que é importante, a gente vivencia essa importância, mas hoje existem pesquisas que corroboram em percentuais a importância desses primeiros 90 dias, a importância desse ouvir o que está acontecendo, a importância desse mudar e construir a cultura desejada. Então, a gente tem hoje dados que corroboram isso. Então, a quinta dica é, de fato, vale a pena. Porque agora, você não tem mais como dizer, não, eu acho que não. Não tem mais acho. Agora não é mais achismo, agora é fato. Sensacional.